Vocês já ouviram falar do rei Midas? Sim? Sabe qual é a mitologia que está associada a ele? Não. Conta a mitologia que rei Midas, depois de ter agradado a um deus, claro, com D minúsculo, estamos tratando aqui de uma mitologia, chamado Dionísio. E esse suposto deus do panteão grego, uma vez tendo sido agradado por Midas, atendeu a um pedido que ele fez. E o pedido que Midas fez para Dionísio foi: eu quero ter a capacidade de transformar em ouro tudo aquilo que eu tocar. Eu imagino que esse seria o desejo de muitos, né? Transformar em ouro tudo aquilo que fosse tocado. Esse foi o pedido de Midas, do rei Midas, e ele foi atendido, ao ponto de fato, tudo que ele tocasse se transformava em ouro. O que ele não imaginava é que aquilo que para ele seria uma bênção, na realidade se tornou uma maldição, porque tudo significa tudo, de modo que quando ele tocava em qualquer coisa, fosse objeto ou pessoa, aquilo ou aquele ou aquela, de fato se transformava em ouro. Então imagine ele se relacionando com a sua amada, ele não poderia tocá-la, ele não poderia beijá-la, porque se ele fizesse isso, o que acontecia? Seria um toque e ela se transformaria em ouro. É verdade, isso não passa de uma mitologia, mas existe alguém que, por meio do seu toque, é verdade, ele não precisaria tocar para que o efeito fosse produzido. Mas, mesmo tocando ou não tocando, o efeito que ele queria produzir era produzido. Mediante o toque de Jesus, pessoas eram purificadas. E isso não é mitologia, isso não é história da carochinha, isso não é uma invenção criativa da cabeça humana, é uma realidade relatada pela Bíblia. E nós hoje, em sequência à nossa série 1 por 1, o Evangelho que muda um, muda tudo, nós veremos exatamente isso. Veremos que as impurezas do ser humano caído não resistem ao poder do Filho do Deus vivo. Repetindo, as impurezas do ser humano caído não resistem ao poder do Filho do Deus vivo. É isso que nós veremos na sequência do texto de Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 8. Nós estamos caminhando para o encerramento, a conclusão deste capítulo. Vamos ler 2 trechos, e eu vou explicar porquê dessa divisão. O primeiro trecho é compreendido pelos versículos 40 a 42, e na sequência, versículo 49 até o final, aqui do capítulo 8, versículo 56. Esse é o trecho no qual vamos refletir. Você percebeu que no meio dessa passagem, digamos, há uma lombada, nós vamos pular essa lombada propositalmente e vamos nos concentrar nesses 2 trechos que têm uma relação íntima entre eles. Isso não significa que o trecho que vamos pular não esteja relacionado, está, mas o que eu quero dizer é que a relação desses 2 primeiros trechos nos quais vamos nos concentrar é porque eles tratam exatamente do mesmo episódio, que encontra um parênteses que nós não vamos tratar hoje, vai ser tratado na semana que vem. Tá ok? Texto, então, da palavra do Senhor que se encontra aí em Lucas, capítulo 8, primeiro 40, 42, depois 49 a 56. Diz assim
a palavra do Senhor. Quando Jesus voltou, uma multidão o recebeu com alegria, pois todos o esperavam. Então um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio e prostrou-se aos pés de Jesus, implorando-lhe que fosse à sua casa, porque a sua única filha, de cerca de 12 anos, estava à morte. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegou alguém da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disse: sua filha morreu, não incomode mais o mestre. Ouvindo isso, Jesus disse a Jairo: não tenha medo, tão somente creia e ela será curada. Quando chegou à casa de Jairo, não deixou ninguém entrar com ele, exceto Pedro, João, Tiago e o pai e a mãe da criança. Enquanto isso, todo o povo estava se lamentando e chorando por ela. Não chorem, disse Jesus, ela não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele, pois sabiam que ela estava morta. Mas ele a tomou pela mão e disse: menina, levante-se. O espírito dela voltou e ela se levantou imediatamente. Então Jesus lhes ordenou que dessem de comer a ela. Os pais dela ficaram maravilhados, mas ele lhes ordenou que não contassem a ninguém o que tinha acontecido. Vamos orar mais uma vez. Obrigado, Senhor, por essa passagem. Eu peço a ação poderosa do Teu Espírito Santo para não só me ajudar a expor a Tua palavra com fidelidade, mas também ajudar a todos nós a que tenhamos uma compreensão do texto aqui do Evangelho de Lucas. Nós sabemos que o ministério da iluminação é a atribuição do Teu Santo Espírito, e é Ele quem nos capacita a discernir as coisas espirituais. Sem Ele é impossível discerni-las. Mas te bendizemos porque o Teu Espírito habita em nós, e isso significa que essa iluminação, ela está disponível para aqueles que te pertencem. Muito obrigado. Ilumina-nos. Faça-nos ver a luz da Tua glória. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. E amém. Meus queridos, você deve se lembrar da passagem anterior, quando Lucas descreve um episódio em que o Senhor Jesus expulsa uma legião de um homem que estava sendo afligido, oprimido por aquela multidão de demônios. E você deve se lembrar dos efeitos que essa expulsão causou, efeitos que foram causados na multidão. Primeiro, claro, naquele grupo de responsáveis pelos porcos, para onde os espíritos foram direcionados. Depois, reação do povo, que ouviu o testemunho daqueles cuidadores de porcos, e o povo que foi, obviamente, constatar e verificar o que havia acontecido. Reação também do homem que foi beneficiado pelo Senhor Jesus por meio da expulsão daquela legião que lhe oprimia. Então, em termos de resumo, foi isso que aconteceu no episódio anterior. E aí nós acabamos de ler uma passagem que, comparada com a anterior, vai nitidamente apresentar o seu contraste. Então parece que Lucas, ele persistentemente quer fazer com que Teófilo, seu destinatário imediato e primário, percebesse esses contrastes, essas diferenças entre o texto anterior e alguns elementos do texto anterior com os elementos, ou pelo menos alguns deles, que estão presentes no texto de hoje. Então, quando você olha para o texto anterior, o que você vai perceber? O Senhor Jesus estava ali na região dos Gerazenos. E vocês devem se lembrar de uma palavra que perpassou, aquela palavra que se repetiu por várias vezes naquele trecho. Lembram que palavra era essa? Era a palavra medo.
Essa era a palavra. Ou seja, parece que Lucas queria enfatizar, por meio da repetição dessa palavra, que aquele episódio ele estava cercado por esse sentimento. E, a propósito, era um sentimento de medo que foi provocado, entre aspas, por Jesus. E aí, queridos, qual foi o efeito que o medo gerou naquele povo? Rejeição. Vocês devem se lembrar que o povo, depois de tomar ciência de tudo que aconteceu, se aproximou de Jesus e, digamos assim, gentilmente pediu para que ele saísse de lá. Em outras palavras, parece que Lucas queria chamar a nossa atenção a respeito da gravidade da atitude dos gerazenos. Por quê? Porque a atitude deles foi equivalente àquela que ocorrera poucos minutos antes. E que atitude foi essa? A expulsão de demônios. Não necessariamente de um território, mas de uma pessoa. E parece que Lucas está, digamos assim, colocando a expulsão dos demônios ao lado da expulsão que Jesus sofreu. Jesus foi, entre aspas, gentilmente expulso daquela região. Agora, quando nós olhamos para o nosso texto, o que nós observamos? O texto diz assim: quando Jesus voltou, ou seja, pegou o barco e voltou para a sua origem, muito provavelmente a Galileia. Quando Jesus voltou, uma multidão o recebeu com alegria, pois todos o esperavam. E aqui se encontra o contraste, a diferença, porque antes nós encontramos medo e rejeição. Agora, o que nós encontramos entre os galileus, encontramos alegria e recepção, um grande contraste. Agora, é claro, Lucas ele não vai se concentrar apenas nos contrastes, não, porque uma vez que nós identificamos as diferenças entre os episódios, nós vamos também identificar as semelhanças, e elas são passíveis de serem identificadas. Há semelhanças entre o texto anterior e o texto presente. E essa semelhança, queridos, é uma semelhança, digamos assim, veemente. É uma semelhança que deve chamar a nossa atenção. É uma semelhança para a qual nós devemos, pelo menos, dar algum tempo para considerarmos. E que semelhança é essa? Vocês devem se lembrar que no texto anterior, já comentei isso e repito, espíritos imundos foram expulsos. Correto? E esses espíritos, antes da sua expulsão, o que aconteceu? Qual foi a ação que eles levaram o homem que eles oprimiam e dominavam a fazer? Eles fizeram com que aquele homem se prostrasse diante de Jesus. Um claro reconhecimento da sua autoridade. Agora vejam, não era o homem por vontade própria que estava fazendo isso, porque nós sabemos que ele estava dominado por uma legião. Era a legião que o levou a fazer isso. E isso indica claramente que os espíritos imundos, até os espíritos imundos, se prostram diante de Jesus, temem a Jesus, têm terror quando estão diante de Jesus, porque Jesus é a evidência clara, não só da derrota deles, mas é a evidência clara da pessoa, do Deus vivo. Jesus, como os próprios demônios disseram, é o Filho do Deus Altíssimo. Então não tinha como eles não se dobrarem, não se prostrarem diante de Jesus, e foi isso que eles fizeram. Agora, queridos, quando nós olhamos para as passagens subsequentes, particularmente para esse trecho final do capítulo 8, o que nós vamos observar? Nós vamos observar que um homem se prostra diante de Jesus. Queridos, isso não é à toa. Lucas, ele selecionou essa passagem
E ele queria que nós percebêssemos essas semelhanças. Por que essa semelhança é importante? Porque ela é uma semelhança, a semelhança dos contrastes, persistente. Vejam, os demônios se prostraram. Agora o que nós vamos ver? Um homem se prostrando. E entre esse episódio, no qual vamos nos deter, temos um outro episódio. E o que acontece nesse episódio intermediário? Uma mulher se prostra diante de Jesus. Todos os três, queridos, além de se prostrarem diante de Jesus, todos os três, de alguma forma, estão envolvidos com impureza. Os próprios demônios são caracterizados aqui em Lucas capítulo 8 como espíritos imundos, ou seja, espíritos impuros. Nós vamos ver que o homem que se prostra diante de Cristo, diante de Jesus, de alguma forma também estará daqui a pouco envolvido com impureza, particularmente uma impureza cerimonial. E na sequência, entre o episódio desse homem, nós vamos encontrar uma mulher que também se prostra e que também, de alguma forma, vive um período significativo da sua vida impura. Então parece que Lucas, ele está comunicando para nós o seguinte: esta passagem, este episódio, foi selecionado por mim, Teófilo, para que você perceba como Jesus lida com a impureza. E é exatamente com isso que Lucas vai se ocupar no restante desta passagem. Muito bem, o que acontece na sequência? Nós vamos nos concentrar, como eu disse, no clamor de um pai, e vamos deixar o episódio da mulher impura para a semana que vem, para dar uma atenção específica para este episódio intermediário. Hoje, nós vamos nos concentrar no clamor de um pai. Percebam, eu li o versículo 40, e vocês devem ter observado que há um espírito predominante. Há um espírito estabelecido, pelo menos pela maioria. E esse espírito estabelecido é o espírito de alegria. Quando Jesus voltou, uma multidão o recebeu com alegria, pois todos o esperavam. Então um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio, prostrou-se aos pés de Jesus, implorando-lhe que fosse à sua casa, porque a sua única filha, de cerca de 12 anos, estava à morte. Temos um contraste aqui. Por quê? Porque o que predomina, o cenário, ele é caracterizado por alegria. E essa alegria está associada à pessoa de Jesus. Nós podemos afirmar isso com certeza, por quê? Porque o texto diz que o povo estava esperando por ele. E é possível que aquele homem estivesse na multidão. Só que, diferente da multidão, aquele homem não está alegre. Existe, queridos, no meio da alegria, alguém que está triste, alguém que está preocupado, alguém que está profundamente aflito. E a sua aflição não é sem razão, não é uma aflição espúria, não é uma aflição sem sentido. Tem sentido sim, sabe por quê? Porque a sua filha, a única filha, com 12 anos de idade, está à beira da morte. Vocês que são pais, vocês que são mães, sabem muito bem da aflição que é ver um filho doente, sim ou não? Às vezes é uma gripinha, às vezes é um nariz que escorre, mas esse simples fenômeno já é e tem potencial de causar estremecimento do nosso coração, causar preocupações. Você começa a pensar, será que eu devo levar imediatamente para o médico? Não é assim?
Claro que é, porque envolve o seu rebento, envolve aquela criança, particularmente vocês mães, que abrigaram no seu ventre durante 9 meses, e ver o seu filho, sua filha sofrendo, talvez seja pior do que o seu próprio sofrimento isolado. Aquele homem, ele estava diante de uma realidade. Ele tem uma filha só. Então, a sua única filha está à beira da morte. E, queridos, à beira da morte não é aqui uma possibilidade remota de que isso acontecesse, não. Ela estava, de fato, correndo o risco de morrer. Era um negócio real, tão real que aquele homem rompe com o espírito definido, com o espírito consolidado de alegria. Ele é uma exceção à regra. Todos estão alegres, mas ele está triste, ele está preocupado, ele está aflito, ele está estremecido de espírito, razão pela qual ele se prostra diante de Jesus e implora-lhe que vá à sua casa atender a sua filha. Agora, há um detalhe, queridos, nesse texto que, semelhante a outros, deve chamar muito a nossa atenção. Sabe por quê? Porque nesse trecho, e na verdade até no trecho anterior, o que nós não observamos, o que nós não encontramos? Nós não encontramos nomes sendo citados. O que nós vemos? Nós vemos um homem endemoniado, nós vemos os responsáveis pelos porcos, nós vemos o povo da cidade que, mediante o testemunho dos cuidadores de porcos, o povo foi ver o que Jesus havia feito, ver os resultados da sua obra. Ninguém é nomeado, ninguém é identificado, não é apresentado nenhum RG. Mas quando se trata deste pai especificamente, o que nós temos? Nós temos a sua identificação. Ele tem nome, o seu nome é Jairo. Isso, queridos, é destacável. Por quê? Porque quando nós olhamos para o entorno, o único nome que é citado é o nome de Jesus. Todos os outros são omitidos. As pessoas são incluídas num povo. Aquele que foi liberto da opressão maligna era um homem endemoniado, mas não havia nome. Mas aqui é diferente, há um nome indicado, e mais do que isso, é indicada a sua função. Ele era dirigente da sinagoga. A propósito, queridos, vocês sabem, eu já falei isso para vocês, e vou sempre falar, porque quando nós pregamos, a pregação, ela, acima de tudo, é um anúncio autoritativo, correto? Não é um bate-papo, não é uma conversinha. A pregação, ela ocupa um lugar singular, de altíssima importância, e ela está comprometida, como eu disse, em anunciar com autoridade a palavra de Deus, o Evangelho de Cristo Jesus. Mas, ao mesmo tempo em que fazemos isso, nós também estamos fornecendo para a igreja, para os irmãos, para as irmãs, recursos interpretativos. Estamos secundariamente ensinando a igreja como interpretar corretamente a palavra de Deus, e mais especificamente como interpretar uma narrativa caracterizada, categorizada como evangelho, porque é essa literatura que temos diante de nós. O evangelho não é só a mensagem, ela é a mensagem de salvação, sim, mas evangelho, essa palavra, também é uma categoria literária, e essa categoria categoriza os 4 primeiros escritos do Novo Testamento: Mateus, Marcos, Lucas e João. Estes escritos são chamados de evangelho, porque além da mensagem, nós também temos uma categorização do estilo literário que temos diante de nós. Então nós oferecemos para os irmãos recursos
princípios de interpretação bíblica. E um princípio que deve ser, digamos assim, alvo da nossa atenção, é a atenção às repetições. Os autores bíblicos são, na sua grande maioria, claro, uma exceção seria aqui Lucas, mas Lucas foi alguém profundamente influenciado por judeus. E os judeus usavam abundantemente este recurso da repetição, porque eles sabiam a importância da repetição para a internalização, a absorção dos ensinos. E se há algo que se repete nesse texto, sabe o que é? É o nome de Jairo e a sua função. Você acha que Lucas não tem uma intenção com isso? Porque Lucas vai repetir que Jairo é dirigente da sinagoga, uma vez que ele já fez isso no início. Estão entendendo? Então, se ele repete uma informação que já foi dada, essa é uma indicação de que ele está comunicando algo, ele está enfatizando algo. E o que Lucas está enfatizando? Minimamente, Lucas está enfatizando que Jairo é um judeu, gente. Mas ele não é um judeu qualquer. O texto diz que ele é o responsável. Ele é a pessoa cuja atribuição é dirigir a sinagoga. O que isso significa? Significa que Jairo era, digamos assim, o responsável por tudo o que iria acontecer no programa da sinagoga. Veja, a sinagoga não é o templo. Isso significa que na sinagoga não era necessário que o sumo sacerdote ou o sacerdote fosse responsável pelo programa, pela liturgia da sinagoga. Havia alguém que era designado para isso. E essa pessoa, como eu disse, ela organizava tudo o que acontecia lá. Normalmente, quem definia o texto que iria ser lido na ocasião seria o dirigente da sinagoga. Normalmente, quem definia quem iria fazer a leitura era o dirigente da sinagoga. Normalmente, quem fazia todos os preparativos para recepcionar aqueles que entrariam e participariam do programa, da liturgia da sinagoga, era o dirigente da sinagoga. Então, queridos, Jairo é um judeu. E mais do que um judeu, pela descrição repetitiva de Lucas, nós podemos concluir que Jairo era alguém comprometido com o judaísmo. Era alguém que estava intimamente relacionado com aquilo que era de valor para o judaísmo, particularmente a palavra de Deus, a Torá. Então, ele era aquela pessoa que estava envolvida, entremeada, estava mergulhada nessa rotina da espiritualidade judaica. Por que isso deve chamar a nossa atenção? Queridos, não é curioso que este homem, que está muito familiarizado com a lei, que organiza os trabalhos da sinagoga, que era o local onde regularmente os judeus iam para ouvir a leitura da Torá, não é curioso que este homem não vai procurar um sumo sacerdote? Não é curioso que este homem não vai procurar alguma autoridade, alguma liderança de Israel para lidar com a sua aflição? Não é curioso que aqueles que eram investidos de importância, digamos assim, na hierarquia judaica, não são sequer considerados por ele? Parece que a urgência com a qual ele está envolvido aqui o levou diretamente para Jesus. E isso significa que ele não era alheio, que ele não ignorava as ações que Jesus vinha realizando.
Muito provavelmente ele ouviu falar de Jesus, a fama de Cristo se espalhou e ela chegou aos seus ouvidos. É possível que durante um tempo ele tivesse ignorado esses fatos, talvez possível que ele tivesse dado pouca importância à pessoa de Jesus, àquilo que ele fazia. Talvez ele tenha a semelhança dos seus pares, a semelhança dos outros judeus, ele tivesse considerado Jesus alguém que era digno de desprezo. Talvez, como os seus irmãos no judaísmo, ele tivesse inveja de Jesus. Talvez, como os outros judeus, ele achasse que Jesus era alguém que estava atrapalhando a fé judaica, até que a aflição se abate no seu lar. E ele não tem conhecimento de outra pessoa, senão Jesus, que poderia resolver a sua questão. Então, queridos, o que ele faz? Esse judeu de importância, raiz, envolvido até as entranhas com o judaísmo, vai, procura, aborda Jesus, aquele que, na medida que o tempo ia passando, da perspectiva dos judeus, se tornava cada vez mais, volto a dizer, da perspectiva dos judeus, se tornava inimigo do judaísmo. Houve um filme há muitos anos atrás, que inclusive, se eu não me engano, foi protagonizado por aquele ator que interpretou Jesus na Paixão de Cristo. Lembra do nome dele? Jim Caviezel. É isso mesmo. Este homem, este ator, interpretou Jesus em Paixão de Cristo, mas ele também interpretou um outro personagem num filme chamado Dormindo com o Inimigo. Já viram esse filme? Se eu não me engano, ele é da década de 90. Faz um tempinho. É verdade, Jairo não ia dormir com Jesus, mas da perspectiva dos judeus, ir a Jesus era ter com um inimigo. Mas, ao que tudo indica, Jairo não está nem um pouco preocupado com isso. O seu envolvimento com o judaísmo, nesse momento, perdeu todo o sentido, digamos assim, todo o peso que o impedia de se aproximar de Jesus. E ele foi, implorou a Jesus, e Jesus atendeu. Jesus vai com ele, porque o pedido, Jesus venha comigo até minha casa. Jesus vai com Jairo, mas Jesus demora. E essa demora, não sabemos se foi muito grande ou foi pequena, mas o que acontece é que, embora Jesus tenha ido com aquele homem, Jesus é interrompido. E ele para. Jesus vai, mas ele é interrompido, e é interrompido justamente por aquela situação envolvendo uma mulher impura que será retratada na semana que vem. A única coisa a respeito da qual falaremos é que este episódio intermediário causou uma interrupção. E aí, queridos, é possível que Jairo, naquele contexto, tenha pensado o seguinte: e se Jesus não parasse? Isso poderia ter povoado a sua cabeça, ele poderia ter pensado dessa forma, sabe por quê? Porque daqui a pouco chegaram alguns mensageiros, chegou um mensageiro da casa de Jairo, indicando, anunciando que a menina morreu. A menina morreu. A única filha morreu. Então, é possível que ele tenha pensado: poxa, se Jesus não parasse, se Jesus não fosse interrompido, se não acontecesse este imprevisto, talvez a coisa seria diferente. Não é verdade? Lembram do caso de Jairo, né? O outro Jairo, cujas irmãs eram Maria e Marta, Jairo, amigo de Jesus. Jesus sabia
que Jairo ia morrer. Perdão, Lázaro. Obrigado, Deise. Obrigado pela correção. Então, Jesus sabia que Lázaro ia morrer. Mesmo assim, Jesus ficou por mais 4 dias onde estava. Só depois ele foi e chegou lá, na região, na casa da família, e a primeira pessoa que aborda Jesus, a sua querida Marta, diz: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, nada disso teria acontecido. Meu irmão estaria vivo. O raciocínio, portanto, esse pensamento, portanto, não seria estranho. Jesus parou. Era uma situação urgente, mas ainda assim ele parou para atender uma outra situação. Ah, se Jesus não parasse. Ele não parou. Daqui a pouco chega o mensageiro e veja só o que diz. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegou alguém da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Perceberam aqui? Lucas parece insistir nessa informação. E disse: sua filha morreu, não incomode mais o mestre. Qual é a mensagem que está sendo comunicada aqui? A mensagem comunicada é: Jesus, ele teria alguma coisa para fazer se ele chegasse na casa e a menina estivesse viva. Mas como ela já morreu, então assim, não há mais absolutamente nada que Jesus possa fazer. Ou seja, enquanto há vida, Jesus tem algo para oferecer. Mas se a morte se estabeleceu, não conte mais com ele. Para de incomodar. Deixe com que ele se ocupe com os vivos, porque com os mortos ele não tem o que fazer. Parece que é esta mensagem que está sendo comunicada para para Jairo. E queridos, Jesus ouve esta mensagem e faz uma declaração. Veja só o que ele diz. Ouvindo Jesus isso, disse a Jairo: não tenha medo, tão somente creia e ela será curada. Quando eu fiz aquela breve recordação do episódio anterior, vocês sabem, não foi à toa. Como o próprio nome diz, foi uma recordação. E essa recordação tinha como propósito lembrar algo que predominou no episódio anterior. O que predominou no episódio anterior? Medo. Medo. O episódio anterior, ele está carregado de medo. É medo para tudo quanto é lado. E aí Jesus, ele se volta para Jairo, depois dessa declaração: olha, Jesus não tem mais nada o que fazer, não tem mais nada o que oferecer. Jesus ouve isso, e claro, ele retruca, claro, ele se opõe a isso, e ele se volta para Jairo e diz: não tenha medo, não tenha medo. É claro, queridos, que Lucas está aqui, selecionou esse episódio, justamente para que nós percebêssemos a diferença entre o episódio anterior e agora. O episódio anterior, ele estava predominantemente caracterizado pelo medo. Neste episódio presente, o medo ele está se insinuando mais uma vez. Sabe o que é interessante, gente? É interessante que Jesus, ele não contrapõe o medo com a coragem. Não. O que Jesus está comunicando para nós, por meio da orientação posterior, é que o contrário de medo não é coragem. O contrário de medo, de acordo com Jesus, é fé. Porque ele não disse: não tenha medo, tenha coragem, e a sua filha será curada. Não, ele não diz isso. Ele diz: não tenha medo,
crê somente. Crê somente é fé. Então, nesse sentido, parece que Jesus coloca medo e fé em oposição, em lados opostos, ocupando posições em polos diametralmente diferentes. Então, com isso, o que Lucas está comunicando para nós é que o episódio anterior, ele foi marcado por quê? Por falta de fé. Por que foi marcado por falta de fé? Porque o medo estava presente, o medo estava predominando, o medo estava ocupando o espaço, protagonizando aquele episódio. E Jesus sabe que a situação diante da qual Jairo está, ela tem o potencial para fazer com que o medo prevaleça, fazer com que o medo domine, fazer com que o medo se torne supremo. Jesus disse, não tenha medo. Tenha coragem? Não. Creia. E Jairo creu. Mas Abner, como é que você sabe disso? Como é que eu posso afirmar com convicção, com segurança, com certeza que Jairo creu? É muito simples. Quando nós lemos a sequência do episódio, nós vamos perceber que Jairo não se opôs a Jesus ir para a sua casa. Jairo não impede que Jesus vá, porque se ele fosse dominado pelo medo, causado pela notícia, má notícia que recebera, de que sua única filha de 12 anos havia morrido, se ele fosse convencido por aquela notícia, o que ele faria? Ele faria o que foi orientado a fazer. Pare de incomodar o mestre, deixe ele seguir a sua agenda. O episódio envolvendo a sua família, o episódio envolvendo a sua filha, não mais deve ser alvo da atenção de Jesus. Mas mesmo diante dessa má notícia, contundente, real, Jairo não impede que Jesus vá para a sua casa. Esta é uma evidência, portanto, que Jairo atendeu o imperativo de Jesus, o imperativo de não temer, o imperativo de crer. E a evidência prática disso é, vamos lá, Jesus, eu vou te acompanhar. É isso que aconteceu. Né? E aí, queridos, Jesus entra numa casa, e quando ele entra nela, sabe o que entra junto? Entra a vida. A vida entra numa casa que está cheia de morte. Veja só o que diz o texto. Quando chegou à casa de Jairo, não deixou ninguém entrar com ele, exceto Pedro, João, Tiago e o pai e a mãe da criança. Enquanto isso, todo o povo estava se lamentando e chorando por ela. A casa estava cheia de morte, e essa morte não era só por causa do falecimento daquela criança. Na verdade, a morte da criança abriu espaço para que outras manifestações fúnebres se ocupassem lugar naquela casa. Pessoas estavam chorando, pessoas estavam lamentando, muito possivelmente cantando músicas fúnebres. Porque, queridos, parte da cultura judaica era que quando um ente querido morresse, eles eram orientados, para não dizer obrigados, a contratar pessoas para lamentar a morte do ente querido. Então, pessoas iam para suas casas, isso fazia parte do ofício delas, chorar, lamentar. E veja que coisa interessante, o número de pranteadores estava diretamente ligado às condições financeiras daquela família enlutada. Então, se essa pessoa fosse favorecida financeiramente, se ela tivesse uma conta bancária considerável, maior era o número de pranteadores. Ao passo que, se fosse uma pessoa pobre, essa pessoa deveria contratar 2 pessoas. E parece que tem gente pra caramba lá na casa dele, na casa de Jairo. Por quê?
porque o texto diz: enquanto isso, todo o povo estava se lamentando e chorando por ela. Então, veja, Jairo, ele é o dirigente da sinagoga. Sua filha morre. Sua casa está povoada de gente lamentando e chorando pela morte da sua filha. Essa é uma indicação que Jairo era um homem de posses. Era um homem de posses. Então, o seu dinheiro só intensificou, digamos assim, o estado de morte que se protagonizava ali. E veja como esse estado de morte se manifestou. Não chorem, disse Jesus, ela não está morta, mas dorme. Qual foi a reação? Vejam, queridos, a reação aqui mostra duas coisas. A primeira, o pessoal que está ali não é composto apenas por parentes, certo? É composto por esses contratados para esse, digamos, evento fúnebre. Você já viu uma pessoa enlutada no local onde o defunto está rir de uma piada? Piada não tem graça. Não tem graça. E aqui está uma segunda evidência de que as pessoas que estavam lá não eram apenas não eram só familiares. Por quê? Porque tem um pessoal que ri de algo que não era uma piada. A menina está viva. E aí, no meio do funeral, tem um pessoal que ouve isso e começa a rir. Começa a desdenhar daquilo que Jesus falou. Sabe o que é isso, queridos? Este é um sorriso de morte, porque é um sorriso, é um desdém que despreza quem falou. Eles estão desprezando aquilo que Jesus acabou de falar. Ela não está morta, ela somente dorme. O texto diz que todos começaram a rir dele, por quê? Pois sabiam que ela estava morta. Eles tinham todas as evidências, tudo que era necessário para chegarem àquela conclusão. Ela está morta, não está dormindo. Essa situação é definitiva. Não para Jesus. O texto diz que Jesus, nesse ambiente onde a morte predominava, tomou a menina pela mão e disse: menina, levante-se. O espírito dela voltou e ela levantou-se imediatamente. Sabe qual é o detalhe aqui, queridos? A menina estava morta. A menina estava morta. E Jesus tomou-a pela mão. Giovana, dá sua mão aqui. Menina, levante-se. Jesus tocou na menina. Jesus tocou num cadáver. Como assim? Um judeu deliberadamente tocando num cadáver? Isso era inconcebível. Porque todo judeu sabia que se tocasse até sem querer num cadáver, ele estaria imediatamente impuro. E estar imediatamente impuro significa que durante alguns dias da sua purificação, ele não poderia ter acesso ao templo, ele não poderia ter acesso aos programas judaicos, ele estaria à parte da rotina, da agenda do seu povo. Quando Jesus toca naquela menina, um judeu, e vejam, ele está cercado de judeus, tem João, tem Tiago, tem Pedro, tem o pai, tem a mãe, e tem testemunhas ali vendo um judeu tocando num cadáver. Jesus toca na menina.
Mas sabe o que chama atenção? Não é a impureza da menina que influencia Jesus. É a pureza de Jesus que influencia a menina. Jesus toca nela e ele não se torna impuro, é ela que é purificada. Ele não é atingido pela morte, mas a morte é atingida por ele. Tanto que a morte perde, é derrotada. Veja o que o texto diz. Ela se levantou imediatamente, na mesma hora. Então Jesus lhes ordenou que dessem de comer a ela. Os pais dela ficaram maravilhados. Mas ele lhes ordenou que não contassem a ninguém o que tinha acontecido. Queridos, nesse texto nós temos 6 imperativos de Jesus. 6. O primeiro, não tenha medo. O segundo, creia. O terceiro, não chorem. O quarto, levante-se, menina. O quinto, dê a ela o que comer. E o sexto, não contem a ninguém o que aconteceu aqui. Os pais testemunharam a impureza se dissipando. Os pais testemunharam a morte sendo derrotada. O texto afirma que esse testemunho causou um impacto neles. Lembram? No começo do texto, o homem estava triste, cabisbaixo, aflito. Agora, ele com a sua esposa estão maravilhados. E você sabe qual é o efeito que o maravilhamento causa, não sabe? Queridos, era provável que quando aquela menina se levantou, ou melhor, foi levantada por Jesus, os pais até podiam esquecer e sair correndo pelas ruas anunciando: nossa filha foi ressuscitada. O Senhor Jesus sabia desse potencial. E Ele dá uma orientação: não contem para ninguém. Lembram como o texto anterior terminou? Vou ler para vocês. O homem de quem haviam saído os demônios suplicava-lhe que o deixasse ir com ele, mas Jesus o mandou embora, dizendo: volte para casa e conte o quanto Deus fez a você. Assim o homem se foi e anunciou na cidade inteira o quanto Jesus tinha feito por ele. No texto anterior, Jesus, depois do milagre, diz: conta. No texto presente, depois do milagre, Jesus diz: não conta. Que esquizofrenia é essa? Claro que não é. Queridos, talvez isso tenha uma relação íntima com aquela informação que Lucas insiste em fornecer. Jairo, o dirigente da sinagoga. No texto anterior, o que nós tínhamos? Nós tínhamos um Gerazeno, ou popularmente em outras versões, um gadareno. Alguém que estava numa região predominantemente gentílica. E parece que o Senhor Jesus não tem preocupação do anúncio, do testemunho daquele homem numa região gentílica. Mas, em contraste, parece que Jesus tem uma preocupação com o testemunho num contexto onde se encontram judeus. E parece que essa orientação do Senhor Jesus, esse imperativo dele,
tem relação com aquela expressão que ele utiliza com muita frequência no Evangelho de João: ainda não chegou a minha hora. 6 imperativos. 6 imperativos. Agora, um deles deve chamar a nossa atenção. Levante-se, menina. O imperativo atendido é um sinal, é uma publicação de que a impureza, ela perde, ela não resiste ao poder de Jesus. E é exatamente isso que Lucas parece ter como compromisso de transmitir, que as impurezas do ser humano caído não resistem ao poder do Filho do Deus vivo. Queridos, Lucas escreveu essa passagem para Teófilo e ele certamente queria comunicar algumas verdades para ele. A primeira verdade que Lucas estava comunicando para, talvez não uma verdade que estava sendo comunicada, mas uma perspectiva que estava há tempos sendo assimilada por Teófilo, era que, da perspectiva dos judeus, ele era um impuro, ele era um gentio, não é? Então, muito provavelmente ele ouviu isso a vida toda: você é um impuro, você é um impuro. E dizer que era um impuro, ouvir isso da boca de um judeu era sinônimo de você não tem acesso a Deus. Você não pode ter o relacionamento com um Deus verdadeiro. Portanto, a sua impureza era um obstáculo. Só que essa passagem aqui, queridos, nos informa que a impureza chega na casa de judeu também. É claro, isso não era uma forma de Jesus fazer com que Teófilo se alegrasse com a desgraça dos outros, mas era uma forma de Jesus comunicar que a impureza, ela não é localizada. A impureza, ela é generalizada. Ela não atinge apenas gentios, ela atinge também judeus. Se Jairo e sua mulher tão somente esbarraram na cama onde a menina estava deitada, eles naquele momento se tornaram cerimonialmente impuros. Mas pouco importava se eles tocaram ou não na cama, no lençol, no travesseiro, sei lá, não importa. Porque, ainda que eles fossem exteriormente puros, interiormente, de consciência, eles eram tão pecadores quanto Teófilo. Então, Lucas, por meio dessa passagem, está comunicando para Teófilo: querido, olha só, Jesus limpa toda impureza. Não é o judaísmo que limpa a impureza. Quem limpa a impureza é Jesus, o perfeito e supremo judeu. Portanto, essa purificação não se encontra num sistema, não se encontra numa religião, mas se encontra numa pessoa. Portanto, Teófilo, se você crer em Jesus, você será purificado. E é isso que esse texto não comunica apenas para Teófilo, mas comunica para nós. Esse texto comunica para nós que crer na palavra de Jesus é um imperativo que deve ser obedecido. Também nos ensina que Jesus é incontaminável. Jesus toca no defunto, mas ele não é contaminado. Pelo contrário, o defunto vem à vida. Isso significa que ele foi purificado. Então, se Jesus é incontaminável, incorruptível, e ele toca naquilo que é marcado pela morte e pela corrupção, o seu toque determina a sua purificação. Ou seja, se por um lado Jesus é incontaminável, este episódio comunica para nós que nós somos purificáveis. Somos purificáveis. Precisamos, então, não de um sistema, precisamos do toque de Jesus. Precisamos do toque da sua graça. Precisamos do
toque da sua manifestação misericordiosa em relação a nós. Precisamos crer nele. É por isso que o convite aqui de Lucas, capítulo 8, particularmente desse trecho no qual me detive, o convite é que, em primeiro lugar, você não deve se permitir ser esmagado. Não se permita, não se deixe ser esmagado pela culpa da impureza. Porque você conhece os seus pecados. E alguns deles produzem aquele... Puxa, isso, em certo sentido, é até um orgulho, viu? Logo eu! Não é logo eu, é também você. Porque você é pecador. Mas nós devemos dar graças a Deus, sabe por quê, queridos? Devemos dar graças a Deus, porque Jesus, Ele é mais poderoso do que uma água que produz uma purificação externa. Hebreus diz que Jesus é poderoso o suficiente para nos purificar, para promover uma purificação de consciência. Ou seja, mais do que uma purificação externa, Ele promove uma purificação interior. Coisa que água nenhuma era capaz de fazer. A água não conseguia adentrar no coração humano. A água não tem acesso às interioridades, aos recônditos mais íntimos do nosso ser. Mas Jesus, a sua palavra tem, o Evangelho tem. E é por isso que quando o Evangelho chega em nós, ele sai purificando tudo. E sai da frente. Sai da frente que lá vem o Evangelho, lá vem o Evangelho. Lá vem o Evangelho e vai derrubando tudo quanto é impureza. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. E, portanto, é o poder de Deus para nos purificar. Internamente, interiormente, purificação de consciência. Uma purificação tamanha que, a partir dela, nós podemos nos apresentar, nos aproximar de Deus com a consciência limpa. Então, meus queridos, o convite desse texto, o outro convite dele, é que nós obedeçamos ao imperativo de Jesus. Creia no Evangelho. Creia no Evangelho, porque a fé no Evangelho, a fé em Cristo, significa necessariamente a purificação do nosso ser. Talvez você já tenha crido em Jesus. Talvez você já tenha depositado a sua fé nele. Talvez você já tenha sido purificado. Glória a Deus por isso. Agora, lembre-se, essa purificação deve produzir um efeito. Lembra o que aconteceu? Na vida ali do pai e da mãe, eles ficaram maravilhados com a purificação que Jesus prometeu, quer dizer, Jesus promoveu. Nós, por vezes, deixamos de nos maravilhar com a obra de Cristo, gente. A vida cristã, por vezes, se torna comum. Nós nos acostumamos com o sagrado. E aí o sagrado não mais impressiona, não mais nos deslumbra. Esse texto, queridos, é um convite para que nós louvemos a Deus pela purificação que Ele promoveu na nossa vida. Esse é um testemunho que nós podemos dar, sabe por quê? Porque nós cremos nele. E se nós cremos nele, nós figurativamente recebemos o toque purificador de Jesus. Fomos levantados porque nós estávamos entre os mortos por causa dos seus delitos e pecados. Mas Deus, que é rico em misericórdia, com grande amor com que nos amou, deu-nos vida quando nós ainda éramos pecadores, diz ali Efésios capítulo 2, verso 4. Então, queridos, nós fomos colocados de pé por Jesus, temos então motivo de sobra para louvá-lo. Então louve a Jesus, não pare de louvar a Jesus, não se acostume com o sagrado, não trate com o sagrado de forma indiferente, porque não é possível, quer dizer, é até possível, mas por que é possível? Porque nós desviamos os nossos olhos do autor e consumador da nossa fé, nós perdemos o contato, nós deixamos de lembrar, deixamos de alimentar o nosso coração e a nossa mente com o Evangelho de Jesus, e o efeito disso é apatia, indiferença. Então relembre-se do Evangelho, da obra purificadora que Jesus promoveu em sua experiência,
E como resultado disso, louve a Deus e viva uma vida de louvor a Ele. Queridos, era uma mitologia. É verdade, nós até gostaríamos de tocar em coisas e elas se tornarem não necessariamente em ouro, mas dinheiro, né? Notas de 100. Quantas cadeiras aqui? Nós temos aqui 67 cadeiras, certo? Então seria R$ 6.700. É pouquinho ainda. Vamos sair tocando e tudo, né? Mas isso aí, gente, é mito. O que não é mito? O que não é fábula? O que não é mitologia? É o toque de Jesus. Isso não é mitologia. Porque as impurezas do ser humano caído não resistem ao toque e ao poder do Filho do Deus vivo. Então alegre-se nisso e tenha o seu coração impulsionado ao louvor pela realidade do toque de Jesus na sua vida, que nos purificou. Vamos orar.